Especialista alerta para os cuidados com a harmonização facial. Um projeto educacional permite estudantes conhecer a realidade da cidade onde mora. Está no ar a revista Premier News. Os adultos com 30 anos ou mais já podem receber a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 em São José. Os interessados precisam ter completado 4 meses da 3ª dose e podem procurar o posto de saúde mais próximo. Mas não se esqueça de levar um documento com a foto e a carteira de vacinação. As crianças com idade entre 3 e 5 anos também podem ser vacinadas. Elas devem estar acompanhadas dos pais ou de um responsável e também apresentar a carteira de vacinação. Depois de 20 anos, o Festival de Danças de Joinville volta a lotar os palcos e as ruas da cidade. Aberto na última terça-feira, o festival encerra no dia 30 de julho com a presença de companhias de várias regiões do país e também do exterior. E a Companhia de Dança de São José também está participando deste que é um dos mais importantes eventos de danças do mundo. E quem conversa conosco agora sobre esta participação da Companhia de Dança de São José é a superintendente da Fundação Municipal de Cultura, a Gilmara Vieira Bastos, que está lá na concentração, momentos antes do grupo começar a apresentação, que durante a entrevista a gente vai mostrar as imagens depois para vocês. Gilmara, muito obrigado por atender ao nosso convite. Eu sei que o momento aí está, digamos, ligeiramente tenso, ao mesmo tempo feliz por estar participando desse festival, né? Sim. A gente está aqui na concentração já, elas estão ali ansiosas, nervosas, mas a gente está muito orgulhoso do nosso grupo, que de mais de 4.000 grupos que seriam selecionados, né, que concorreram a esse espaço aqui na Feira da Sapatilha, São José, que é o grupo Arte e Cultura que nós temos por toda a cidade, estão aqui e a gente está muito orgulhoso deles. Assim, elas prepararam uma apresentação, uma coreografia muito bonita. E me diz uma coisa, o trabalho na cidade com relação a isso, claro que estar selecionado para estar em Joinville, neste que é um dos maiores festivais de dança do mundo, independente do local onde seja, já é um grande passo. É um trabalho que é o resultado de um trabalho que pode chegar ainda muito mais longe em outros anos, né? Sim, na verdade, esse é um momento que é o início, né? Já é uma grande oportunidade para esse grupo. E agora, assim, o que a gente tem feito é incentivá-las para que elas continuem se dedicando, porque a dança, o balé são momentos de trabalho para a disciplina, toda essa questão da moça, né, do feminino. Então, a gente tem incentivado, nós trouxemos eles, nos esforçamos, tivemos todo o apoio da gestão, do governo, para que fosse possível. Bom, isso aí é o resultado também, depois de 2 anos de pandemia, sem muito poder apresentar, a vontade de estar em eventos públicos como este. O que espera São José a partir do próximo semestre, na própria da Fundação de Cultura, aproveitando esse gancho de Joinville e tal, o que tem mais pela frente nos próximos meses, Gilmara? Nós temos muitas surpresas. Em novembro, que nós temos o mês da cultura, nós estamos também preparando um festival de dança. Vamos ter lindas apresentações. Todo esse projeto Arte e Cultura tem preparado, tem ensaiado, né? E nós vamos trazer essas apresentações todas para as ruas de São José, para que os munícipes, os visitantes possam também estar participando, prestigiando, tudo gratuitamente. Porque a gente tem visto o quanto depois da pandemia o povo tem prestigiado e tem valorizado esses momentos culturais na cidade. Eu imagino que esse espetáculo que esteja sendo apresentado aí vai ser mostrado também na cidade, aqui em São José, né?
Sim, elas já fizeram uma prévia para nós no palco na Feira da Freguesia. E agora, daqui para frente, vão ser só grandes espetáculos que eles preparam aqui para nós. Tenho certeza que, quem sabe, o ano que vem, no Festival de Dança em Joinville, nós tenhamos mais grupos apresentando, ou até mesmo no palco, realmente, no centro de eventos, naquele momento ali da competição. Gilmara, eu agradeço imensamente, eu sei que vocês estão aí na ansiedade de daqui a pouco começar o espetáculo. Agradeço imensamente a tua atenção, muito obrigado por participar da revista Premier News. Obrigada também, obrigada a vocês por estarem também conosco, acompanhando, tendo esse espaço, essa oportunidade de falar dos nossos projetos de São José, que a cultura vem fazendo. A gente agradece sempre o apoio e o prefeito Oquino, né, a nossa gestão, que acredita no nosso trabalho, tem confiado no nosso trabalho, na equipe da Fundação de Cultura e Turismo. Eu e o Charles estamos à frente e estamos nos dedicando muito. A cidade também tem reconhecido, tem nos dado retorno com muita alegria, sempre com positivos, né? Agradecendo, elogiando, isso tem incentivado todos esses jovens, essas crianças. Então está sendo muito importante para a cidade e para nós. Palhoça Terra Querida. Este é o nome do projeto instituído pela Secretaria de Educação do município, que possibilita aos alunos conhecer melhor a região onde vive. Bom, e é sobre esse mosaico de criatividade e de liberdade de expressão e de projetos que nós vamos conversar com o secretário de Educação do município de Palhoça, o Giancarlo Medeiros. Secretário, muito obrigado por participar e aceitar o convite da revista Premier News. E eu já vou lhe perguntando, a capacidade de gerir a criatividade acaba tendo um bom resultado na educação, né? Bom dia, tudo bem? Realmente, hoje a gente necessita de criatividade, né? A prefeitura, o prefeito Eduardo Fressa nos dá essa autonomia, e nos dias que a gente vive depois de uma pandemia que 2 anos vem ser afastado das salas de aula, nós como gestores temos que ter muita criatividade para manter as crianças realmente ativas e trazê-la para dentro da sala de aula com essa criatividade que a gente vem criando para dar oportunidade diferente e sair do método tradicional de aula. Nos chamou a atenção, principalmente, o convite que a gente lhe fez, porque ele teve origem numa matéria que eu li no site da prefeitura sobre a garotada visitar alguns pescadores, uma colônia de pesca, enfim, e aí ouvir de lá, da comunidade, como aquilo funciona. Além de mostrar às crianças, na minha opinião, a importância do que era a cultura antiga, de como ter a pesca de subsistência, e que hoje ela está muito mais para manter a tradição, esses projetos, eles são criados a partir de onde? Na verdade, esse projeto, há algum tempo atrás, ele existia, depois ele foi paralisado, e com a doação de um ônibus escolar para o município, através de uma emenda parlamentar aqui do nosso deputado Nazareno Martins, o município de Palhoça foi agraciado com um ônibus escolar. Então, esse ônibus escolar, ele chama todos os diretores para abrir novos projetos, que eles façam novos projetos de saída da escola para visitar algo ou situações dentro da nossa cidade. E tem vindo uns projetos muito interessantes, eles só saem mediante a aprovação desses projetos, e tem vindo projetos muito interessantes, e tem que ser, uma das metodologias do projeto, tem que ser dentro do nosso município, para que realmente as crianças conheçam o que nós temos, né? Como a pesca, a maricultura, empresas dentro do município, parque ecológico, parques criados pelo município. Então, isso foi um dos objetivos, a fazer a criança sair realmente do ambiente escolar
feito por cada escola ICI, ele é encaminhado para a direção de ensino nossa, a direção geral, e ali ele tem aprovação ou não, ou alguma melhoria até no projeto. E dando a devolução para eles, faz um agendamento com o pessoal do ônibus e sai à visita e vai a campo, onde a criança realmente ela tem muito maior índice de aprendizagem da nossa cultura, da nossa realidade, do que a gente vive dentro do município. Secretário, que faixa etária abrange esse projeto? São crianças de 6, 7 anos em diante? Que faixa etária começa? Esse projeto a gente consegue já estar tirando do GT4, GT5, até do primeiro da educação infantil, né? E ele vai do primeiro ao 9º ano do ensino fundamental. Então ele já começa ali com 4 anos e vai até 14, 15 anos. Porque, na verdade, a necessidade desse projeto é que a nossa cidade ela realmente cresce demais. A gente recebe muitas pessoas de outras cidades e geralmente a gente não consegue, quase não conhece o nosso ambiente, o nosso município. Então, realmente foi trabalhado para que conhecemos, na realidade, o que nós temos para ofertar, que é muita coisa linda e boa na nossa cidade. Bom, além de satisfazer a curiosidade dos alunos, além de dar esta oportunidade de estar lá, essa visita, o que se ouve aonde está, ele é incluído no conteúdo pragmático das matérias? Sim, na verdade ele não é bem, ele é feito um trabalho dependendo aonde vai ser a visita, ele tem uma avaliação do professor, né? Dependendo do local que vai sendo a visita. É uma avaliação simples, mas é uma aula prazerosa e que traz muito conhecimento para cada criança. Esse projeto tem, aliás, eu quero fazer uma correção que eu acabei perguntando sobre o conteúdo pragmático, é programático. Faltou foi pragmatismo da minha parte. Mas, enfim, esse projeto tem durabilidade até o final do ano, como é que ele acontece? Sim, na verdade a gente vem só aprimorando ele, né? E como realmente nós já estamos com uma agenda bem extensa de geração do veículo, do ônibus escolar para estar fazendo essa visita, a tendência é daqui a pouco, exaustão do nosso município, começar a visitar a grande Florianópolis. Mas esse ano a gente vai tratar realmente só da nossa cidade. Secretário, muito obrigado ao senhor por participar do programa e obrigado por aceitar o nosso convite e pelas suas informações dadas. Estamos à disposição, amigos. Sempre precisar da Secretaria de Educação, estamos aqui à disposição da população e o que precisar, estamos on. Os riscos e as vantagens da harmonização facial. Este é o assunto da entrevista do próximo bloco. Um instante só. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Hemosk e doe sangue. Para você que quer acompanhar a programação da Primer TV online na sua Smart TV, abra a barra de aplicativos e procure pelo seu navegador. Digite o site www.primertv.com.br. Já em nosso site, desmute o vídeo e em seguida você pode ampliar a tela. Pronto, agora você já está acompanhando a Primer através da sua Smart TV. Estamos de volta com a revista Primer News. O Brasil tem hoje cerca de 5 milhões de idosos. Os dados são do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Segundo especialistas, este aumento é o resultado do aumento da longevidade. Mas boa parte da população de idosos tem dificuldades para aceitar a velhice. As mulheres, na sua maioria, procuram melhorar a autoestima com procedimentos estéticos, ou seja, estão recorrendo à harmonização facial. Mas é preciso tomar cuidado para não confundir esta harmonização com a possibilidade de adquirir a forma do rosto de uma outra pessoa. E quem conversa agora conosco sobre este assunto é Cíglia Campos, graduada em odontologia, mestre em envelhecimento humano e autora do projeto que deu origem à especialização e harmonização ortofacial no Brasil. Doutora Cíglia, muito obrigado por aceitar o convite, por participar do programa Revista Premier News. E eu já vou lhe fazendo a pergunta: quais as razões para uma pessoa procurar a harmonização facial? Então, Léo, primeiramente é um prazer estar aqui com você e toda a tua audiência. Muito grata em estar participando do teu programa. Os motivos que levam as pessoas a procurarem hoje a harmonização orofacial são diversos, né? Primeiramente, é uma vontade de melhorar principalmente a autoestima delas. Geralmente, o fundo que elas veem é essa mudança de aparência para que se melhore a autoestima. Então, a partir daí, a gente faz todo um plano de tratamento, né? Conversa bem, vê quais são as principais dores, as principais queixas que ela tem em relação à sua aparência, e a partir daí a gente começa um tratamento, que pode ser curto ou pode ser longo. Deixa eu lhe perguntar exatamente sobre isso. E quais são as maiores insatisfações que levam a essa procura? Existem várias, Léo. Hoje em dia, o nosso desafio maior é saber realmente se é só uma insatisfação pequena de uma melhora da aparência ou se tem por trás disso outros fundos, né? Muitas vezes as pessoas estão com algum problema emocional que elas acabam camuflando, achando que na harmonização facial elas vão resgatar todos esses problemas que vêm por trás. Então, ele é um trabalho delicado, é um trabalho muitas vezes que não é só dentro do consultório com o cirurgião dentista. Muitas vezes a gente precisa também de uma equipe multidisciplinar, né, com psicólogos, outras com nutricionistas e por aí vai. Porque geralmente a maioria hoje, em tempos de pós-pandemia, em tempos de muito estresse, muitas vezes são problemas emocionais que estão por trás disso e acha que mudar alguma coisa, ou fazer um lábio, né, ou mudar ou uma toxina simplesmente, vai mudar tudo aquilo que ela está sentindo lá dentro. Então, hoje a gente tem que ter muito cuidado quando vai tocar, principalmente na aparência de um paciente, como que a gente vai fazer isso com eles. E me diz uma coisa com relação a isso. A maioria dos pedidos... Eu vou fazer uma pergunta curiosa agora. A senhora pode até declinar da resposta, porque pode fazer parte do segredo profissional. Mas eu vou perguntar assim mesmo. A maioria que chega lá nessa harmonização, a pessoa está pretendendo voltar a ter um rosto de 20, 25 anos, quando já está na faixa dos 50, não? Existe. Existe esse resgate, né, de achar que, até por causa das mídias sociais hoje que nós temos, e filtros de Instagrams e tudo mais, a pessoa acha que com 50 anos ela vai voltar a ter o rostinho dos 20. Então a gente conversa, explica bem, a gente chama isso de expectativa, né? O paciente sempre chega com uma expectativa bem alta e a gente vai alinhando essa expectativa dele de acordo com a sua idade, né? Quem tem 50 anos jamais vai voltar a ter um rostinho de 20. Né? Nós vamos dar uma melhorada, vamos fazer um gerenciamento desse envelhecimento, mas você vai ser uma pessoa de 50 anos bem cuidada, porque não tem eu voltar a ter uma idade ou uma pele que eu já tive há anos atrás, e sim gerenciar o que eu tenho hoje. Existe também aqueles pedidos de... Aliás, não é nem pedido, é uma confusão, me parece ser, de procurar para fazer a harmonização facial pensando que pode se transformar ou transformar o rosto no de uma celebridade, por exemplo?
Existe. É a distorção de imagens que a gente chama, né? A pessoa tem uma distorção da imagem dela e acha que ela vai ficar parecida com um artista de TV, uma blogueira que está na atualidade, né? E na realidade, o que eu costumo dizer é que a harmonização ela é uma construção. A gente não muda nada, a gente resgata o que a pessoa vai perdendo com a idade, né? Então, em termos de fisiologia, né? Nós temos perda óssea, temos perda de gordura, afrouxamento de ligamentos da musculatura. Então, nós trazemos de volta, reestruturamos isso que já foi perdido. Então, ela continua sendo ela com esses pontos destacados. Então, a gente não muda, a gente resgata, traz de volta o que ela já é. Eu costumo dizer, bonito todos nós somos. A gente tem que gerenciar isso e trazer esses pontos que aos poucos, fisiologicamente, eles vão se perdendo. E qual é o trabalho de um profissional no seu ramo quando depara com um paciente ou uma paciente que insiste nessa possibilidade de transformação? Então, aí eu costumo brincar que eu demito pacientes, Léo. Aqui no consultório, né, eu tenho uma clínica escola, então todas as avaliações elas passam por mim. Eu gosto de brincar que eu demito o paciente. A gente tem todo um cuidado de saber o que esse paciente quer verbalizar, né, como que ele quer ser visto, se isso está de acordo com a sua profissão, com a sua postura e tudo mais. E nós explicamos que não tem transformação a esse ponto. Se o paciente tem essa distorção de imagem, aí é quando eu demito ele. Eu sou bem sincera em dizer que, claro, com todo carinho, com todo cuidado que merece, né, essa situação, que o que ele está buscando não compete dentro do consultório, não compete a harmonização. Muitas vezes é uma ajuda de um outro tipo de profissional para poder resgatar isso, para você se aceitar, você ter a sua imagem mesmo e não querer se transformar em alguém que você nunca vai ser. Neste caso, o pedido pode ser recusado, quer dizer, vai ser, vou usar uma expressão aqui, o paciente é demitido da função e vai ter que mudar de ideia. Sim, eu demito o paciente. E esta harmonização, as pessoas que vão ao consultório para fazer uma harmonização, a senhora citou ali alguns exemplos, mas, por exemplo, ela pode ser feita aonde seria feito? Na pele, na expressão facial em si, o lábio mais fino, mais grosso, enfim. Na prática, como isso funciona? Sim, causa um pouquinho de confusão isso, porque a harmonização orofacial ela é um conjunto de procedimentos, né? Pode ser apenas um preenchimento labial, pode ser apenas uma aplicação de botox, que é a famosa toxina botulínica, né? Ou pode ser um conjunto de tratamentos. Isso vai depender da qualidade de pele que esse paciente está, o nível de tratamento que ele necessita. Então, muitas vezes, isso causa muita confusão aqui também. As pessoas acham que a harmonização facial é um procedimento só, e não é. São vários procedimentos, é um conjunto de procedimentos. E ela é, na realidade, um tratamento, né? Não é dependendo da idade, hoje a gente eu gosto de chamar muito de gerenciamento do envelhecimento, né? Quanto antes você começar, você vai preservando o que você tem. Então, é difícil quando uma pessoa, vamos citar o exemplo que você deu antes, de 50 anos, chegar aqui e querer, com uma única aplicação, resgatar a elasticidade da sua pele, o brilho da sua pele, porque não tem como, né? Aí eu sempre brinco assim, nossa, você esperou 50 anos para vir aqui e quer que eu resolva tudo num dia? Não, vamos devagar, porque isso é uma construção, né? Se leva um tempinho para chegar ao resultado que gostaria. Então, a gente sempre começa reestruturando a pele, devolvendo a pele a estrutura de colágeno, de elastina, de vício que a gente perde fisiologicamente. Depois disso, sim, nós entramos para uns tratamentos mais invasivos, como preenchimento, se necessitar de preenchimento, como fios de sustentação,
a própria toxina botulínica. Então, e é um trabalho muito individualizado, né? Todo o planejamento ele é muito individualizado para a necessidade do paciente. Eu não posso dizer que o que resolveu para um vai resolver para o outro, né? Porque é muito individualizado mesmo esses atendimentos. E, doutora, isso pode se confundir ou como fica a questão, o fato de existir a cirurgia plástica no rosto? Ela é bem diferente, né? Eu inclusive tenho cirurgiões plásticos que eu indico, porque a parte da harmonização ela tem um limite, a gente não consegue resolver tudo dentro do consultório. Né? Se o paciente demora muito tempo, ou se ele tem uma elastose, que é a flacidez de pele, que eu vejo que não vai resolver com os procedimentos que nós temos aqui, a gente indica, sim, uma cirurgia plástica, né? Porque a cirurgia plástica ela é sempre mais invasiva do que o que a gente faz dentro da harmonização. Eu gosto de falar que a harmonização, como eu disse antes, ela é o gerenciamento do envelhecimento. Quanto antes você começar a prevenir essas perdas, mantendo o equilíbrio de produção e degradação de colágeno, que é uma das que mais afetam a nossa pele, você não vai precisar ou vai retardar bastante uma cirurgia plástica caso você queira fazer. Mas quando tem pacientes que vêm principalmente em pálpebra, né, que é a parte superior e inferior aqui dos olhos, que fica uma pelezinha mais flácida, e é uma das queixas maiores que as pacientes com mais idade têm. Então, quando eu vejo que não tem jeito, claramente eu falo que é cirúrgico, aí a gente indica para um cirurgião plástico. Esse conjunto de procedimentos que compõem a harmonização, algumas delas, uma vez feita, elas podem ser revertidas, não? Sim, sim. Hoje em dia nós temos produtos, né, de alta tecnologia, que um preenchimento facial, um preenchimento de lábio que dê errado ou que o paciente não fique satisfeito, tem como ser revertido sim. Não todos os procedimentos, mas a maioria se consegue. Na sua opinião, como uma pessoa percebe que deve procurar um profissional para a harmonização facial? Quando ela percebe? Bem, eu costumo dizer assim, quanto antes melhor, né? Até os 25 anos, a gente tem bastante equilíbrio nos nossos hormônios, nas nossas produções e degradações de colágeno, elastina, enfim, nossos fibroblastos estão a 1000, né? A partir dos 25 anos, a gente começa a perder, a degradar mais do que a produzir. Então, hoje, eu diria que a partir dos 25 anos, é bom você começar já a fazer essa prevenção do gerenciamento, para gerenciar esse envelhecimento. E uma última pergunta, as pessoas que queiram fazer harmonização facial, elas têm que tomar alguns cuidados, por exemplo, existe alguma contraindicação com algumas outras doenças do tipo cardiopáticas, enfim, diabetes, alguma coisa do gênero que não permite esse tipo de procedimento? Geralmente, as doenças autoimunes, se elas estão controladas, não tem problema algum. A gente sempre pede alguns exames, dependendo do tipo de tratamento que é indicado para aquele paciente. Então, nós não... Até mesmo do coração, né? Então, se necessita tomar uma medicação antes ou parar com uma medicação antes, é tudo muito avaliado individualmente. Para isso, a gente faz a anamnese, que nós comentamos, né? Que é uma ficha onde eles preenchem e fala sobre as doenças, sobre as medicações que estão tomando, para que a gente tenha realmente esse cuidado de indicar o que é certo. Se vai precisar parar a medicação dias antes, ou se vai precisar tomar medicação um dia antes. Geralmente, quando são cirúrgicos e tem algum probleminha, algum exame de colesterol ou algum desequilíbrio, não se é feita essa cirurgia até que isso seja restabelecido. Então, como eu disse, são cuidados individuais, onde a gente está sempre muito atento ao que vai indicar para o paciente e o estado de saúde que ele está, para ver se realmente ele está apto a fazer aquilo. Doutora Siglia, o número de perguntas que eu ainda teria que fazer
é bem menor do que o tempo de programa que eu tenho. Então eu agradeço a senhora pela sua gentileza de participar do programa e pelas suas informações. Eu que agradeço, mais uma vez obrigada pelo convite, né? Agradeço a tua audiência também e fico à disposição para o que vocês precisarem. Tá, muito obrigado então. E a revista Premier News termina agora, mas volta na próxima edição. Tchau, tchau e até lá.